Grande abraço a você ligado aqui no Papo de Esporte, começando o ano de 2020, ótimo ano para você e com certeza vai ser o melhor ano da sua vida, tenho certeza disso. Algumas pessoas falam que estão encerrando a década, outros que estão começando a década, na realidade estão encerrando a década de 2010, na verdade, né? E hoje aqui recebendo aqui, satisfação de estar aqui com Adilson Iga Dorval. Tudo bem, Adilson? Tudo jóia, Cláudio. Tudo bom? Como é que foi as coisas? Como é que dá para fazer um balanço legal de 2019? Em que pese algumas traulitadas que você tomou aí, mas foi legal? Foi proveitoso, apesar de ter encerrado a temporada um pouquinho antes do previsto por causa de lesão, né? Certo. Mas fazendo um resumo aí, foi um ano assim bem legal, assim, sabe? Consegui ir para o Europeu em janeiro do ano passado, apesar de não ter conseguido um resultado bom, que eu acabei ficando doente lá em Portugal, tipo assim, lutei bem, né? Voltei, fiz mais 5 competições pelo Brasil, Florianópolis, Belo Horizonte, Salvador, né? Certo. Aqui no estado também, né? Então foi assim bem proveitoso, um total de 15 medalhas aí. Legal. Só para explicar ao amigo internato, o Adilson Iga, né? Você migrou do judô para o jiu-jitsu ou você saiu ao contrário? Não, você migrei do judô. Mudou do judô, né? Como é que foi essa migração? Como é que você... Comecei a treinar judô com 5 anos de idade, né? Até os 23, quando eu me tornei faixa preta, mas um pouquinho antes disso, com 18 anos, eu conheci o jiu-jitsu, em 90. Assim quando começou a febre, né, do Grace, do Grace, né? Depois, da família, né? E logo depois, em 95, eu fui para o Japão, né? Daí treinei lá o judô para me tornar faixa preta e aderi definitivamente ao jiu-jitsu por causa do Vale Tudo, né? Que hoje é o MMA. Então comecei a lutar Vale Tudo amador lá no Japão e faltava o chão. Certo. Então as minhas primeiras 2 experiências no Vale Tudo não foram legais, não. Legais, né? E eu tô aí no jiu-jitsu até hoje, né? Certo. No jiu-jitsu você está aqui, que categoria hoje? E no ranking, qual é o seu ranking hoje, encerrando 2019, começando 2020? Qual que é o seu ranking? Hoje eu luto na categoria pesadíssimo, né? Certo. Master 4, que é atletas de 46 a 50 anos. E o pesadíssimo é acima de 100 quilos. Certo. Né? No começo do ano passado, 2019, eu estava no ranking internacional da Federação Internacional de Jiu-Jitsu em 380. Certo. Terminei agora em 158. Já mais de 50%. Sim, foi um resultado. E no ranking do Brasil, eu estava em 135, ano passado terminei em 48. Legal, então teve um avanço legal, então. Hoje você está com quantos anos? 40? Hoje eu estou com 47, vou fazer 48. Certo. Então, na faixa etária, você está num ranking bem legal. Sim, porque só na minha categoria são mais de 800 atletas. No mundo todo, né? No mundo todo, 800 atletas. E você, só para explicar também ao amigo internauta, você luta não é paralímpico. Não. Você não é paralímpico. Apesar de eu ser um paratleta. Sim, paratleta você luta na categoria normal. Convencional. Convencional. E mesmo assim... E mesmo assim a gente está lá, relevando o nome do estado, né? Verdade. Como é que está essa questão? Pessoal pergunta para você sobre a questão do Mato Grosso do Sul, das modalidades, do intercâmbio, é importante... Apesar da gente ter uma federação forte aqui, né, que está fazendo um bom trabalho, né, para as categorias de base e o esporte, fomentando o esporte mesmo, né, para a categoria igual a minha, né, não tem competições aqui, é uma ou outra, bem difícil, né. Certo. Então eu realmente tenho que ir para fora, né. E o lance de patrocínio, infelizmente, não é cultural ainda. Você não está no ranking dos atletas, tanto para para-atlético como, né, os normais, no Bolsa Atleta, não? Na verdade, eu não fiz inscrição. Você não fez inscrição? Eu não fiz a inscrição porque o valor ele acaba não ajudando muito, né? Certo. Então, a gente acaba realmente profissionalizando para poder competir, né? Então... Hoje você vive da luta? Hoje eu vivo exclusivamente da luta. Você tem um patrocínio legal? Conseguiu junto? Não tem patrocinador. Porque você é um trabalhador do mundo do esporte, você trabalha e vive porque gosta. A gente tem parcerias, né, que não tem vínculo com dinheiro, né? Certo.
que quando você precisa de um patrocínio, de uma ajuda de material ou de um tratamento médico, esses apoiadores eles entram em contato, né? Certo. Entram ali na roda para ajudar. Certo. E dentro daquilo que você necessita hoje para competir, por exemplo, você está tranquilo, vê um ano mais legal ainda do que foi 2019, em que, lógico, você teve foi interrompido pelos golpes que você tomou, mas 2020, você já tem aí os contatos, já, Sim. olha, vou precisar viajar. Na verdade, em Camboriú, parece que em Florianópolis, né, começa sempre uma temporada legal lá, né? Agora em fevereiro já tem competição em Florianópolis, né, com o Sul Brasileiro, né, que é a primeira competição aqui no Brasil. Na verdade, o finalzinho, eu encerrei a temporada do ano passado um pouquinho mais cedo por causa de lesão, né? Certo. E agora, dezembro, eu fiz as cirurgias e estou recuperando. Então, já estava programado uma viagem para o Canadá e para os Estados Unidos agora em janeiro. Essa viagem vai acontecer, né? Certo. Mas essa viagem era para conciliar férias com a pré-temporada. Certo. Então a pré-temporada vai ser um pouquinho difícil. Vai ser difícil. Vai ser um pouquinho difícil, então a gente vai de férias mesmo, né? O negócio de pré-temporada com o passeio é legal, né? Eu confesso você também que lá atrás, lá em 1950, quando eu corria no ciclismo aí, eu já fazia muito disso. Eu ia para São Paulo, fazia uma pré-temporada e já curtia as férias também. Sim, sim. Isso é legal, dá para conciliar, sempre... né? E o individual é mais tranquilo, né? Mais tranquilo, do que o coletivo. Né? É mais tranquilo, entre aspas, não, né? Sim, não. Em comparação ao coletivo, por exemplo, você tem que levar 6 marmanjos com você, aí não dá, né? O valor acaba sendo alto, né? Sim. Então, por exemplo, já que íamos, né, sair uns dias de férias, né? Então, ia conciliar uns treinos em Toronto, em Nova York, Manhattan, em Orlando, né? Certo, Então, ia aproveitar o passeio e também treinar lá fora, né? Então, a gente vai agora... deixou a pré-temporada por causa que foi muito em cima a cirurgia, né? Certo. E voltando, a gente volta em fevereiro, março, eu vou fazer um camp de treino em Belo Horizonte, com um mestre faixa vermelha, o mestre Hilton Leão, né? Então, a gente pretende passar lá de 1 semana a 10 dias treinando em 2 períodos lá com ele. Só para explicar ao internauta aqui do site Esporte Imenso aqui, que você tem um final de ano tão complicado, né? Pulso quebrado, nariz arrebentado. Porque ano passado eu quebrei treinando, certo. Tipo assim, foi bem complicado. Treinando eu quebrei o nariz 2 vezes e isso é aquele negócio, sangra, você bota no lugar e segue o barco. Aí eu tive uma desarticulação de dedo, né, que ele virou em L, né? Aí também isso foi 1 semana antes de ir para um campeonato em Salvador. Certo. Aí, como eu luto 2 categorias de jiu-jitsu, que é o jiu-jitsu com kimono e o jiu-jitsu sem kimono, que é o no-gi, acaba sendo muito pesado, né? Certo. Você luta peso absoluto no sábado, daí você luta peso no domingo, se classificar, pegar pódio, daí depois de 2, 3 horas o absoluto no domingo, né? Então você acaba tendo que prolongar as viagens, porque a gente fez uma opção de não viajar de avião, né? Então acaba sendo mais barato ir de carro. Certo. Então daí você tem que sair 2, 3 dias antes, voltar 2, 3 dias depois. Então isso vai 1 semana fora, né? Logística é muito mais complicada. A logística é complicada, mas acaba entrando no planejamento que a gente faz, né? Por exemplo, inclusive hoje a gente estava fazendo planejamento de competição, né? Então de 17 competições eu tive que priorizar 6. Entendeu? Então são 17 campeonatos até novembro, né? Eu tive que fazer uma escolha por 6. Não tem jeito. Né? E tentar ir em 2 ou 3 a mais para manter aquela média de 8 competições, né? 9 competições por ano. Como é que você está a questão do treinamento seu, então, já que você não tem um nível à sua altura aqui no estado? Então, como é que você faz? Você contrata alguém para vir aqui? Não. Ou não? Na verdade... Explica para a gente aí. O que acontece? Eu tenho um centro de treinamento que eu tenho alguns alunos que são faixas pretas, são pesados, né? Certo. E sempre que possível eu treino com eles, né? Quando não é possível, tem amigos meus de outras academias, de outros times, né? Sim. Que daí a gente vai 1 vez por semana, né? E o legal é que esse ano o pessoal está
se juntando para fazer um treino coletivo de sábado, independente de time, de bandeira, né? Legal. Todo mundo junto. Todo mundo se ajudando, todo mundo se ajudando. Então o objetivo não é mais defender a sua equipe, a sua bandeira, né? É você estar bem, estar preparado para ir representar lá fora. Certo. Né? Então, dos campeonatos que eu fui ano passado, que, né, foram poucos, né, com relação a 2017, certo, que eu consegui lutar 10 campeonatos e trazer 23, 24 medalhas. Ano passado eu lutei pouco menos e o saldo foi 15 medalhas, né? Então, foi um ano bem produtivo, né? Então, a gente está planejando esse ano aí para manter essa média, né? Certo. Você falou do trabalho, um pouco, um momento sobre a questão do trabalho da federação, da modalidade de jiu-jitsu, trabalho legal de categoria de base. Tem surgido efeito? Tem aparecido talentos desde pequeno? Sim. Porque o jiu-jitsu, como todas as modalidades individuais, eu sempre falo isso com todos que passam por aqui, e que a gente conversa com muita gente que também que trabalha com as categorias individuais, é complicado vencer a tecnologia, né? Principalmente o garoto, né? Tem o videogame, tem os que, é uma categoria individual, depende dele só, não depende muito do time todo, mas sim dele, né? Como é que está isso? O jiu-jitsu dá para agradar mais do que as outras modalidades? Sim, o jiu-jitsu ele é o esporte que mais cresce no mundo. Né? Então, o crescimento do jiu-jitsu é fantástico. Então, em 2016, 2017, eu tive a oportunidade de andar pela Europa dando seminários, né? Sim. Que é o que acaba bancando uma parte das minhas viagens, né? Então, a gente esteve na Itália, em Portugal, na Espanha, na Alemanha, né? Então, esse ano a gente esteve na Inglaterra, né? E na Escócia e também na Espanha de novo, além de Portugal. E o trabalho que eles fazem lá com as crianças é muito forte. Inclusive aqui, que é um modelo que eles copiam daqui do Brasil. Então, as crianças começam a treinar jiu-jitsu com 3, 4 anos, participam dos festivais da federação até 7 anos, e a partir dos 8 anos começam a entrar nas competições mesmo, né? Então, está tendo bastante criança, bastante adolescente. Só para você ter uma ideia, há uns 3, 4 anos atrás, isso é dado estatístico, um campeonato da federação não dava 180 inscritos. Hoje tem campeonatos aí com 600, 800 inscritos. Foi como aconteceu o último ali no clube dos bancários, né? Exatamente. Foi realmente então, um número trabalho legal. individual de cada professor em suas academias, com as crianças. Hoje você tem quanto? Você também tem a academia sua também, que você trabalha também com a garotada? Sim, a gente tem a matriz aqui em Campo Grande, sim, a gente tem Paranaíba, né? Uma filial no Paraguai, Ponta Grossa e um aluno meu em Curitiba. Legal. Né? Em todas elas, a gente trabalha com a formação e iniciação esportiva do jiu-jitsu, né? Que é baseado na autodefesa. A criança ela entra, faz o trabalho lúdico de coordenação, as brincadeiras, mas ela já aprende desde pequena a se defender, que é a espinha dorsal do jiu-jitsu, né? Certo. E daí, aprendendo isso, ela vai para a luta em si, né? Então, que é o quê? Com crianças da mesma faixa etária, mesmo peso, né? Mesma idade. Então, ela começa a aprender a se defender ali e criar também esse ataque. Não, a gente chama de... deu branco. Ela começa a entender a luta como competição. O lado competitivo da criança. Né? Diferença, basicamente, do judô para o jiu-jitsu. Então, já que os dois também podem ser como autodefesa, né? Eu entendo assim. O jiu-jitsu, ele acaba atraindo mais praticantes, né? Por dois motivos bem simples, né? Ele é porrada mesmo? Ele é um pouquinho mais, ele é um pouquinho mais soft com relação a regras de conduta e, né? Sim, sim. Então o pessoal tenta levar um pouquinho mais na conversa, né? Sim, sim. E também por causa que é mais dinâmico. Então, para a criança, ela quer uma coisa dinâmica. Ela não quer fazer muita repetição. Sim, sim, sim. Ela quer ver a coisa acontecer. É verdade, é verdade. Né? Tem aquele lance do judô, tem aquele lance de, olha, a regra é assim, o golpe é só assim, né? De repente acaba
não atraindo tanto, né? Acaba, por exemplo... Limitando até. Limitando alguma coisa. Não é uma crítica, né? Certo. Mas, assim, uma constatação, porque eu tenho filho. Sim, Começou pequeno no jiu-jitsu. Aí ele, com 9 anos, foi para o judô e foi meio complicado ele se adaptar ao judô. Mas hoje ele tá tranquilo. Tá tranquilo. Porque realmente existe essa diferença e o garoto muitas vezes quer mesmo, né? Ele quer uma coisa mais dinâmica, ele quer ação, né? Verdade. Entendeu? Muito. Você falou em Paranaíba, vou aproveitar e mandar um abraço para o professor José Roberto, lá de Paranaíba, né? Que, de repente, né? Tá na hora, hein, professor? O professor que trabalha lá com jovens, lá na cidade de Paranaíba. Obrigado pela audiência em Paranaíba. E também o meu querido... O Cidinho, acho que seria um bom sparring para você, viu? Ele é um cara grandão, vou conversar com ele. Para sorte sua que ele está lá em Campinas hoje. Apesar por exemplo, tem o advento do para jiu-jitsu, sim, né? Sim, Então, aqui no estado, a gente até tem uma federação de para jiu-jitsu, mas, tipo assim, tem muito pouca procura de atletas, né? Então, o que acontece? Esse movimento começou em 2014, certo, né? Com pessoas que tinham diversos tipos de necessidade especial. Certo. E foi feito um campeonato foi São Bernardo, Santo André, em São Paulo, né? E a fundação da primeira instituição voltada exclusiva para o para-jiu-jitsu. Né? Hoje o para-jiu-jitsu ele cresceu de tal forma que ele está na maioria das federações e confederações pelo mundo. Certo. Então, o para-jiu-jitsu hoje ele tem uma competição exclusiva de para-jiu-jitsu, né, que é patrocinado pelo Abu Dhabi, né, pela UAEJJ, que é a Federação de Jiu-Jitsu dos Emirados Árabes. Ô, Igor, mas aí, o para-jiu-jitsu, então, ele não está na Paralimpíadas ainda? Não. Ainda não. Né, eles têm um trabalho... Tá caminhando para isso? Pode caminhar para isso? Pode caminhar para isso, né? Certo. Mas tudo depende também do jiu-jitsu, entendeu? E da própria... Então, tem algumas dissidências dentro do jiu-jitsu que, infelizmente, acabam não ajudando, né? Então, por exemplo, são várias federações do esporte, né? São várias confederações, entendeu? Tem que ter aquela união, né? Aquela coisa que acontecia com o karatê e que acabou, tipo assim, o pessoal se unindo para que agora esse ano no Japão vai ter o karatê olímpico. Karatê olímpico, pela primeira vez na história, né? Entendeu? E muito tempo, né? Depois de muito tempo. Quase 1000 anos. Não, o karatê era olímpico, olímpico, né? Mas na década saiu. de 70, daí saiu por falta de adequação da regra e essa fusão em várias federações, né? Sim. Então a gente tem esse problema no jiu-jitsu. Também, né? Entendeu? Então Você tem dado um suporte para a federação? Você tem acompanhado? Você ajuda lá? Olha, pela sua experiência que você tem? A gente tem ajudado participando. Certo. Né? Entendeu? Eles têm um trabalho bem feito, bem estruturado, que ganhou um know-how muito grande nos últimos 3 anos, né, com estruturação da federação que estava parada. Certo. Eles unificaram a federação, né? Então uniram 2 federações em uma só, né? Isso foi legal. Aí eles fazem um trabalho como uma federação única e estão batalhando aí para trazer eventos de grande porte para cá, né? Então, é aquela velha história. O grande problema hoje em dia a gente não tem ginásio para fazer um grande evento aqui. É a estrutura que está faltando ao Mato Grosso do Sul ainda, né? Igual o José Correia em Barueri, igual o Tarumã em Curitiba. Certo. Né? O jiu-jitsu, tradicionalmente, ele sempre aconteceu no Rio de Janeiro, no Tijuca, tênis clube. Então, ele cresceu de tal forma que hoje não dá para fazer evento no Tijuca, é feito na Arena Jovem. Entendeu? A Arena Olímpica. Né? Lá, né? Foi montada para a Olimpíadas. Então, esse é o crescimento do jiu-jitsu. Então, aqui a gente não consegue, a federação não consegue trazer um evento de grande porte da CBJJ ou da IBJJF, justamente por não ter um local que comporte 3.000, 4.000 atletas inscritos.
torcendo e acreditando que em junho o Guaranizão esteja ligado, né? Seja liberado, né? Seja liberado. Aí sim, né? Vai ser o palco maior nosso, né? Com certeza, né? Então a gente torce muito por isso. Legal. Para encerrar, 2020, como é que vai ser o seu trabalho? Já falou que são 6, você vai priorizar por 6? Sim. 6. Então a gente começou o planejamento agora, sim, né? Aí eu ainda ainda tem que tirar ponto de uma cirurgia, né? Sim. No pulso. Uhum. Aí o médico liberando, fisioterapia, fortalecimento, né? Já que eu sou educador físico e... Precisa, né? Então a gente já tem o trabalho planejado, né? Eu trabalho dentro do tatame, na academia de musculação. A gente já tem mais ou menos acertado aí para ir para Belo Horizonte para fazer um camping, né? Uma pré-temporada lá. Eu abri mão de lutar em fevereiro, certo, lá em Florianópolis, né? Para começar a fazer essa pré-temporada certinha e fortalecer. E maio, provavelmente, a gente está entrando aí no circuito. Legal. Para encerrar, o Miquimba que operou seu nariz ou não? Não foi o Miquimba, não? Foi o doutor Miquimba, não foi o doutor Miquimba? O doutor Miquimba. Foi o doutor Hélio Muniz, certo, e o braço foi o doutor Fábio Helmut. Legal. Que é médico esportivo, excelente profissional. Recado, então, para os pais, para os nossos amigos internautas que, de repente, queira colocar um garoto para entrar na modalidade esportiva, onde procurar você, o seu time, a sua academia aqui em Campo Grande. Então, a gente tem um set de treinamento, né, lá no Maria Aparecida Pedrocian, em frente à praça, né? Uhum. Só chegar lá e perguntar onde fica a academia do IGA, né? Todo mundo conhece, sabe? Né? Então, lá a gente oferece não só o jiu-jitsu infantil, sim, né? Sim. Uhum. Dos kids, mas também o treinamento para competidores, né, de 13 anos em diante, né, que sai da formação esportiva e já vai para o treinamento, né. A gente tem aulas de defesa pessoal, autodefesa urbana, autodefesa militar, que é específica para policiais e seguranças. Certo. A gente tem as aulas de jiu-jitsu, a gente tem condicionamento físico, treinamento funcional, hidroginástica, pilates, né. Quer dizer, tem um leque de atividade para o campo-grandense ou sul-mato-grossense que queira lá fazer, não ser sedentário, né? Porque teve a pesquisa que saiu, né, no final do ano passado que realmente o campo-grandense também está no top, né? Sim. Só que deve ser o top ao contrário, né? Mas está no top do sedentarismo, né? Então a gente está lá, né? Mas, tipo assim, hoje o pessoal sempre coloca a barreira da distância, né? Não existe isso, né? Não existe mais isso, né? Hoje 5 minutos de carro, 10 minutos de carro. Ou então já vai aquecendo já, né? A pé mesmo. Né? Mas caso tenha essa barreira, né? Todo outro lado da cidade, né? Procure referências, procure no site da federação, né, das academias credenciadas. Isso é legal, com professores qualificados, né? Para quê? Para não ter aquela decepção, né? Ah, pô, treinei com fulano, aí, pô, quero fazer carteirinha para competição, mas o professor não é filiado. Não é filiado, não está autorizado. Né? Então, daí aquela faixa que ele recebeu não tem validade, não consegue ir para fora. Verdade, né? Aí tem que começar tudo de novo. Qual é o seu telefone para contato, Iga? 679-9278-1083. Facinho, vai estar no vídeo na tela para você anotar, para você fazer o contato. Iga, vamos estar acompanhando, a gente, lógico, na correria danada, né? Mas a gente com certeza acompanha o seu trabalho lá no Facebook, o que dá para a gente colocar. Ano passado a gente está marcando lá a Rádio Sport MS lá nas competições, nos resultados, né? Estamos colocando aí todos que dá para colocar, a gente coloca, a gente é na correria, mas estamos aí ajudando e vamos ver se a gente consegue, nesse 2020, uma competição que a federação estiver organizando, você vai ser nosso comentarista lá, vamos transmitir pelo Facebook, aí de repente você vai ser o nosso comentarista das lutas principais. Com certeza. Tá joia? Né? Será um grande prazer. Obrigado, ótimo ano para você, para todo o seu time lá também, tá? Para sua família também, e vamos estar acompanhando você, tá certo? Tá joia, muito obrigado, agradecer ao pessoal que está assistindo, né? E que 2020 aí seja repleta aí de conquistas para todos aí. Legal, o esporte com certeza vai crescer muito aqui no Mato Grosso do Sul e nós estamos sempre com esse otimismo e torcendo muito, é claro. Próximo programa já tem um convidado também ilustre, especial para você, amigo internauta. Vem aí, olha, depois do IGA, o próximo convidado nosso é o técnico do Operário, Glauber Caldas, que já assumiu o time e vai falar muito sobre esse campeonato estadual que vai começar dia 22 de janeiro. Obrigado pelo carinho, compartilha aí
Dá um toque no sininho aí, pra gente aumentar o número de inscritos. E o Iga também, né? Aumentar mais o nosso... porque tem, no YouTube aí tem muitas regrinhas aí, você tem que ter mais de 500 assinantes, tem que ter mais de tantos quantos inscritos para você poder melhorar aí, né? Então, por favor, se você gostar, você clica. Se não gostar, pede pro amigo, pro seu inimigo, né? Sim. Pede pro seu inimigo dar um clique aí. Forte abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, você ligado aqui no Papo do Esporte.